Boa noite, gente! Muito boa noite! Estou muito feliz de estar aqui novamente numa quarta-feira, né? Me preparo, hein, para vir aqui conversar com vocês, responder perguntas que você me faz durante a semana, no privado, no meu WhatsApp, aqui no Instagram. Hoje a nossa live nós vamos falar sobre a sombra familiar. É um pouco assustador, né, esse tema. Várias pessoas me escreveram, e como eu adoro provocar, né, para que a gente possa distribuir conhecimento, as minhas provocações são sempre para te estimular a aprender e aprofundar em suas questões pessoais, né, e familiares. Então hoje nós vamos falar sobre a sombra familiar, na visão da psicologia, na visão da psicogenealogia, o que é isso? Oi, gente, boa noite, né? Vocês estão chegando aí, tô bem feliz. Depois a gente abre aí para uma conversa, tá bom? Então, o que é essa sombra familiar aí que a gente vai estar falando, né? E como a psicologia analítica, a psicologia profunda, a psicogenealogia, a terapia transgeracional, né? Que é um termo aí que a gente vai cunhando, como é que a psicologia, oi, boa noite, transgeracional vai abordar essa questão da sombra. E a nossa visão é sempre dentro da ciência, da psicologia, zero de vertente religiosa, tá bom? Então vamos falar o que é sombrio, né? E aí eu estou preparando cada vez mais temas aí para vocês, porque é claro que eu quero inspirar você que é terapeuta, né? Para quem quer essa live também, para chamar os terapeutas, né, para aprenderem esse mergulho profundo dentro das histórias familiares. Não dá mais, né, a gente está no século XXI, para que você, terapeuta, não olhe para essas questões que o teu paciente, teu cliente traz. Então, essa live e vários temas que eu estou trazendo aí dentro da transgeracionalidade para inspirar mais terapeutas, porque vocês já sabem que eu estou formando aí um exército de terapeutas para atender cada vez mais as pessoas. E também essa live para você que tem muito interesse no tema, que quer resgatar histórias familiares, que quer se desbloquear, que quer entender o contexto, né, das coisas que não fluem para você. Então, só para dar assim um contexto mais para a gente trazer a base, né, do que a gente chama de sombra familiar ou de maldição familiar, né? Eu até coloquei a sombra familiar porque eu estou provocando vocês para que a gente chegue lá no tema da maldição. Maldição familiar, né? E a gente fala, o que é maldição familiar? É tudo aquilo que está mal resolvido, que está sombrio, que eu não aprendi a olhar, que eu não sei olhar, tudo aquilo que me impede de seguir. Por isso que para mim maldição, para dentro da psicologia junguiana, ou sombra familiar, tá tudo ali no mesmo balaio, tá, gente? No mesmo pacote. Então, dentro da questão das maldições, a gente vai falar de maldição, de sombra familiar e vamos falar de bênção familiar também. Então, vou trazer um pouco o contexto da psicologia profunda, onde a gente vai explicando assim que todos nós viemos de um pai e de uma mãe. E também o pai e a mãe vieram dos pais deles. E os pais deles vieram também dos pais, né? Então a gente já tem um encadeamento para confirmar geneticamente que ninguém nasce uma tábula rasa, né? Já dizia aí os filósofos. A gente já nasce trazendo um quinhão, né, de histórias ancestrais. A gente já nasce trazendo várias histórias, né? E aí, só para diferenciar, existe a transmissão das histórias que a gente traz lá da nossa ancestralidade, que a gente chama de transmissão transgeracional. Isso daí é um tema profundo para uma próxima live. Tem a transmissão intergeracional, que é ali, ó, de cara com o papai e com a mamãe, hein? Eu sempre brinco que falo, todos nós já nascemos triangulados, né? Um filho, a mãe e o pai, é um triângulo, né? Um triângulo amoroso aí, mas existe. Aí tem um outro filho, é outro triângulo e outro. Para explicar para vocês o seguinte, que a questão da maldição e da sombra, da repetição de padrão, para cada pessoa do clã será de um jeito. Cada pessoa é um sujeito, né? Então, dentro da própria família, muitas histórias vão acontecendo. Então, trazendo o contexto da psicologia profunda, Jung, né, que é o meu mestre, o grande mestre aí
muitos trabalhos dentro da psicologia, né? Ele já vindo lá de Freud já falava de um inconsciente, né? Porque Freud, também o maior mestre nosso aí da psicologia, surge com Freud, psiquiatra, ele já falava assim que as doenças daqueles sujeitos dentro da psiquiatria não era física só, que havia um contexto, algo que não era falado, havia um inconsciente ali que revelava um monte de coisas através da doença. Mas Freud já estava velho, ele não ampliou muito, mas ele é o primeiro que cunha o contexto existe um inconsciente que rege a nossa vida e as pessoas. Jung, como era mais jovem, né, ele penetra profundamente nesses estudos. Ele também já era médico, psiquiatra, ele já atendia muito psicótico, esquizofrênico, e percebia que dentro daquele discurso do sujeito, ele trazia assim, alguma coisa que era anterior a ele, né? Isso foi a grande pesquisa de Jung. E aí Jung cunha o inconsciente coletivo. Nós somos afetados, a gente é afetado pela televisão, pela guerra, pelas eleições, tudo isso que existe na nossa vida fora, nós somos afetados por um inconsciente aqui pertinho da gente, por questões mais distantes, né, em outros países, e tudo chega até nós, né? Nós somos seres conectados a uma grande rede humana, né? Todos nós estamos ligados a tudo e a todos. Dentro do clã familiar, então Jung penetra profundamente para olhar a questão do inconsciente familiar, né? Até eu estou assim, revisitando esse trabalho de Jung para trazer para vocês, para a comunidade atualizada nossa, que tem, Jung é muito profundo, tem muitas vertentes e muitas coisas que ele estudou, mas eu trago aquilo que é a minha base, né, como Jung, a questão das famílias, né? Depois eu abro aí para conversar com vocês, tá bom? Então, ó, Jung vai falar assim que existe um inconsciente grande, gigante, das raças, da cultura, de tudo, mas nós, sujeitos humanos, viemos lá daquele lugarzinho, né, daquela questão genética, da questão da biologia que traz a vida humana. Então a gente de cara está conectado ao pai e mãe, né? Não foi só ele que disse isso, depois vem os contemporâneos e tal. Então, se eu nasço de um pai e de uma mãe, tudo que acontecer para mim, comigo, está ligado àquele pai e àquela mãe. Tá? Olhando assim de cara para aquilo que a gente está falando de inconsciente familiar, para a gente chegar lá nas maldições e nas sombras, né? Aquele pai e aquela mãe também já vieram de outros contextos, né? Eles já vieram de outras histórias. Então, anterior ao meu nascimento, preste atenção nisso, né? Anterior ao meu nascimento, meu pai e minha mãe já tinham uma vida, eles já tinham projetos, eles já tinham ideias, eles talvez nem tivessem se conhecido, mas eles vinham de várias famílias, lá da família deles, né? De várias histórias, e se juntaram, e aí eu fui concebido. Então, além dessas questões anteriores ao meu nascimento já estão dentro do pai e da mãe, eu, na hora que sou concebida, eu já estou carregando isso também, né? Até porque a gente está no século XXI e você já sabe, né? E todo mundo que está aí, que dentro da barriga da mamãe tem vida, né? Tanto que depois de um tempo ensinaram as mães a conversarem com as crianças, com o bebê que está lá na barriga, tal. Existe uma vida ali e vamos sendo nutridos dentro do contexto do pai e da mãe, tá? Isso tem que ficar bem claro para você entender onde é que vai arrebentar lá na questão da maldição. Então, tudo aquilo que meu pai e minha mãe aprenderam no contexto da família deles, eu vou carregar. Porque é dali que nascem os primeiros conhecimentos, né? Então a gente fala assim que nós, como bebês, a gente fica mergulhado no caldo familiar. Nós já nascemos mergulhado no inconsciente ancestral, tá? Que é lindo, né? Gosto sempre de falar do inconsciente ancestral. Porque o papai e a mamãe vieram daquele inconsciente. Ô Rafa, vocês também podem me perguntar aí depois. E se eu sou adotiva? Você veio de uma biologia anterior, né? Os teus pais adotivos surgem depois, mas o primeiro trecho da tua trajetória é pai e mãe biológico. Ah, então se eu sou adotivo, você vai carregar as histórias lá daquilo que eles estão vivendo naquele contexto deles lá, tá? Então é para que a gente também vá cada vez mais percebendo que eu vim de um lugar,
né? E que eu fui nutrido o pouco ou muito, mas eu vim daquela biologia, né? Aí o pai e a mãe já estão carregando histórias e contextos, muitas vezes, de guerra, de separação, de violência doméstica, de incesto, de estupro, de várias histórias, né? Eu faço parte daquele caldinho lá, tá? Eu sou um pequenininho, sou um serzinho pequenino carregando um trem das histórias ancestrais, tá? Então, quando a gente nasce, a gente já está conectado à história da árvore genealógica, quando a gente olha, né? Aquele ganchinho, né? Aquele pauzinho que vocês veem da árvore genealógica, os desenhos, já vim pendurado numa árvore. Já nasci pendurado num lugar. E aí, tudo que faz parte do contexto do meu pai e da minha mãe, eu vou carregar. Bênçãos, talentos, capacidades, competências, potências e ponto e vírgula, tragédias, desequilíbrios, desespero, perdas. Ô Rafa, ai que horror! Você parece ser positiva, eu sou muito positiva, mas a gente tem que ter o pé no chão, né? Realista. Pois é, como é que eu sei que eu estou carregando histórias? É só para olhar, é só eu olhar para minha vida agora, para o meu tempo presente. O que é que está amarrado na minha vida? O que está me dificultando? Quais são as dificuldades que eu tenho? Que pode estar ligado lá às histórias lá do meu pai e da minha mãe que não resolveram. Então a gente fala que maldição é tudo aquilo que ficou inconclusivo, tudo aquilo que não ficou resolvido. Então tem uma fala de Jung que ele fala assim, que é uma mentira horrorosa que os pais fazem, enganchando a gente no destino que é deles, uns tremendos FDP, porque como é que faz isso com a criança? Porque a gente é filho daquela biologia. Então pai e mãe fazem o que eles também aprenderam, tá, gente? Não vamos crucificar ninguém. Pois é, mas aí conforme as histórias que papai e mamãe viveu, eles vão ter um projeto para mim, vão ter uma ideia, vão ter uma proposta, uma proposição, um legado, uma missão, tá? Então, duvido que vocês aí, que estão aqui na live, ou já viveram isso, ou ouviram, ou perceberam, um pai e uma mãe falar assim, Deus me livre, eu quero o melhor para minha filha, ou para o meu filho não vai passar por tudo isso que eu passei, ou a minha filha não vai casar com um cara alcoolista, ou a minha filha não, só vai casar com o rico, não vai casar com o pobre, não vai passar as dificuldades, ou o homem que elege uma família bagunçada, com amores bagunçados, a mãe projeta que a mãe e o pai vivem histórias assim, a mãe projeta que aquele filho que veio não vai viver nada daquilo, olha só, não é isso? E todo pai e toda mãe projeta pensando no melhor, né? Uns fazem assim, vou ter 300 filhos para me sustentar, ledo engano, né? Porque filho é para o mundo. E aí é bem bonito a gente falar disso, porque até coloquei uma provocação hoje aí de Jung, falando assim, ele fala que o máximo que ele acredita é que os pais têm que colocar os filhos para o mundo, né? Pai tem que se despedir, pai e mãe, dos filhos, e que eles, quando eles estiverem já organizados, eles têm que ir para o mundo. E não é uma visão religiosa, mas assim, eu só vou crescer como sujeito quando eu entrar na minha adultice não adulterada, hein, que eu ensino vocês. Daí, tudo aquilo que eu vou viver ali com papai e mamãe, que já tem uma vivência, eu vou carregar projetos, expectativas, desejos e vontades. E a gente não carrega só as coisas boas, a gente carrega também as coisas que ficaram mal resolvidas. Então, o nosso lugar como descendente do pai e da mãe, nós somos da feitura, né? Eu sempre gosto de dizer assim, a gente vem daqueles fios, daquela grande rede familiar. E o que acontece? Eu vou repetir, eu vou fazer um percurso que a minha mãe ou meu pai projetou para mim. Porque com muito amor eles esperam que eu realize os sonhos deles, que eu resolva as histórias deles, tá? Isso é realidade, gente. Cada vez mais eu sempre atendi histórias assim no meu consultório, né? Então, como é que a gente descobre? Trouxe assim até uma provinha aqui pra vocês, né? Como é que a gente descobre que a gente tá carregando maldição, hein? Se a gente não é religiosa, tal, né? Porque tem uma ideia, se vamos desfazer maldição e tal, já vou ensinar vocês como é que faz. Como é que a gente sabe que tá carregando maldição?
na minha própria vida atual, né? Mais ou menos assim, ó. Eu sou de uma família que nenhuma mulher casa. Isso também tem algo que aconteceu lá no passado, ancestral, que às vezes minha mãe e meu pai não estão nem sabendo, algum distúrbio, alguma coisa ligada ao feminino. Ah, eu sou de uma família que todos os homens são alcoolistas. Ah, sabe, Rafa, eu sou de uma família... Depois eu vou olhar, viu, André, que está escrevendo aí. Sou de uma família que a gente ganha e perde, ganha e perde. Ah, eu sou de uma família que eu descobri lá que o meu avô era dono de uma fábrica, ele era dono de uma fábrica de guarda-chuva tal, e teve um incêndio, ele perdeu tudo e tal. E sempre que eu tô no topo, Rafa, eu perco tudo. E a tua mãe e teu pai também perderam? Ah, eu acredito que sim, porque aí a pessoa nem se habituou a olhar que várias pessoas vivem o mesmo drama, com uma roupagem diferente, né? Então, assim, se eu tô com um problema financeiro, assim, algo que sempre acontece, tá? Não é assim, uma vez eu tive um problema financeiro. Questões que vão e voltam, você vê que a história é diferente, você tem várias justificativas, mas quando você vê, está acontecendo a mesma coisa. Então, questões com dinheiro, questões amorosas, né? Ah, nossa, na minha família todo mundo se separa. Minha avó se separou, tal, todo mundo se separa. Então, histórias que você vê que várias pessoas estão vivendo, né? Por quê? Porque tem uma lealdade cega. Porque a gente nem sabe, mas... Oi, Ana Cândida. A gente nem sabe, mas a gente é leal ao nosso sistema familiar. Ô, Rafa, mas eu sou leal até repetindo as desgraceiras. Você não sabe, você não tem poder. E é legal a gente falar cada vez mais, eu quero ir orientando vocês, que a gente tem que sair desse lugar pobre, tosco, com uma ideia de que eu me banco, eu faço, eu aconteço, eu aprendo, eu faço curso, faço tudo. A minha vida, quem comanda a minha vida sou eu. Pois é, né? Lê de engano. Não existe nada desse papo aí de livre-arbítrio, não, tá? Tem a minha mestra aí da psicogenealogia, a doutora Anne Celan, que ela tem uma frase assim, né? Que somos menos livres do que pensamos. Você acredita nisso? Olhando para essa ideia de que a gente vem de um lugar e nós estamos lá na carroça junto. Pois é isso aí. Então, esse ponto assim para vocês, né? Até eu trouxe uma colinha aqui porque eu fico falando, senão eu não conto tudo para vocês. Então, ó, questão financeira, questão amorosa, questão na carreira, na profissão. Até coloquei aqui, ó, vida travada, dificuldades com dinheiro, vida amorosa bagunçada, mortes repentinas e trágicas, várias pessoas vão morrendo de uma forma trágica, acidentes assim, um acidente diferente e várias pessoas se acidentam, né, acidentes parecidos, doenças que várias pessoas do sistema tiveram. Eu tenho 300 histórias para contar para vocês de repetição de padrão, que não dá tempo, né, da gente falar tudo, mas assim, uma família onde várias mulheres tiveram câncer de mama. Ou uma família assim, que não teve ninguém que teve câncer, aí aos tal idade lá a pessoa faz um câncer galopante. E aí, se é paciente minha, a gente volta lá no passado, vamos olhar datas, vamos olhar a árvore genealógica dela, vamos olhar todas as histórias femininas, tudo que as pessoas viveram, todas as tragédias, porque tem algo que precisa ser explicado. E aí a gente vai falar que isso é uma maldição, é algo que ficou lá inconclusivo, que aí arrebenta no corpo da pessoa como uma doença, né? Então, ó, como é que a gente sabe, como as maldições, elas são interpretadas por nós? Doença física, tá? Doenças psiquiátricas, tá? A gente fala assim, a pessoa entrou num surto psicótico, a pessoa teve uma esquizofrenia, a pessoa teve uma depressão desde menina, né, tal. Tá ligada à maldição familiar, aquela sombra familiar, tá? Que mais? Então, questões emocionais, questões mentais, né? De doenças mentais, e as questões emocionais, tristeza profunda, uma depressão. Ah, mas é uma depressão de agora, porque aconteceu um contexto. Quando a pessoa tem
sempre um retorno, um remember daquele adoecimento. É maldição familiar, gente. Tem algo sombrio, assim que Jung vai falar. Tem algo sombrio. Cadê a sombra familiar daquela família? O que está acontecendo? Quando eu provoco vocês para dizer, gente, acorda, nós estamos no século XXI, a gente vem de um clã. Nós não somos nada de ter livre-arbítrio, não. Tem que buscar, tem que vasculhar. E é isso que eu venho fazendo no meu trabalho uma vida toda, né, gente? Vocês sabem que já são séculos aí que eu trabalho, né? Que eu quero muito, cada vez mais, inspirar para que mais terapeutas aprendam, né, essa metodologia que eu criei uma metodologia dentro de todos os meus estudos, mas eu quero muito que cada vez mais os terapeutas se coloquem à disposição do conhecimento, né, para penetrarem mais profundamente. Isso eu vou chamar de psicologia profunda, né? E Jung sempre me encantou porque ele fala dessa questão da gente olhar para o todo daquele sujeito. Ele não é a pessoa, quando chega no consultório, não é só aquela pessoa, ela vem de um todo. Outro ponto que é legal a gente falar, depois eu cumprimento todo mundo aí, tá? Outro ponto que é legal a gente falar é os adoecimentos nas crianças, né? Nós, psicogenealogistas, a gente com pesquisa profunda, a gente vai olhando assim, que as crianças, pensem nisso, ó, vão observando, ver se tem história de vocês aí. As crianças nascem lá do pai e de uma mãe. Lembrem que eu acabei de falar para vocês que a criança não nasce uma tábula rasa, certo? Ela vem lá do pai e da mãe, que queriam com muito amor e plata, tá? Mas aquele pai e aquela mãe têm os seus adoecimentos familiares, sabe por quê? Porque não existe perfeição, tá? Ainda bem, né? Porque essa história de perfeição, isso daí é tudo ilusão. E aí aquela criança que nasce com uma doença grave, ou logo depois ela tem um adoecimento grave, não é biológico, né, gente? Não é genético, não é tudo que é genético. É que a medicina tem que salvar a criança, tem que medicar e tal. Mas quando a gente vai num passeio, num percurso para olhar, nós vamos descobrindo que tem algo que ficou inconclusivo naquele clã. Não dá para eu contar, viu, gente? Mas eu tenho inúmeras histórias para contar para vocês. Então, as crianças carregam histórias do papai e da mamãe. Isso eu descobri, gente, lá no meu início de carreira, de profissão. Eu atendia bastante criança, né? A gente também fala que é ludoterapeuta. E eu parei 10 anos, eu atendi criança. Quando vocês ouvem a minha história aí, vocês sabem que eu vivo contando. Eu parei de atender criança porque eu fiquei muito frustrada de ficar 10 anos malhando o Judas para que os pais prestassem atenção, para que eles fossem se tratar, para que eles despertassem, para aquela criança sair daquele lugar do bode expiatório, que é aquele que carrega a doença, né? Então, hoje, muitos anos que eu não atendo mais crianças, porque eu falo, por que eu vou ficar atendendo criança se, na verdade, pai e mãe não quer se conscientizar que o problema está com eles? Tanto que Jung tem uma frase assim, ele também não atendeu crianças, tá? Só um caso ou outro. A criança não tem problema, quem tem problema é quem cuida da criança. É uma frase do Jung. Pai, mãe, ou né, aquele que vai se responsabilizar pelas crianças, tá bom? Mas nós, filhos, temos um amor, que eu acabei de falar quase agora para vocês, agigantado pelo nosso clã, tá? É algo que é mais forte, que é inconsciente, né? Todo mundo aí sabe que eu estou sempre falando aí de Jung, ele fala que tudo aquilo que você não quer olhar vai vir para você como destino, vai te conduzir. Nós somos conduzidos pelo inconsciente. Essa ideia, não, eu sou consciente do que eu faço, isso é tudo ilusão, tá? Nós somos conduzidos por questões inconscientes. Então, tudo aquilo que está bagunçado na tua trajetória precisa de pesquisa. Isso é ciência, tá? A gente chama isso de psicogenealogia. Ainda bem que na década de 1950, vários pensadores, médicos, filósofos foram estudar profundamente isso, né? E 2 pesquisadores médicos perceberam, eles atendiam muito casos de esquizofrenia e perceberam que muitas histórias dos esquizofrênicos tinha algo que, ora eles estavam numa sanidade, horas numa loucura. Então eles 2, Abraham e Maria Torok, eles resolveram, sabe o que? Visitar as famílias. Eles resolveram visitar. E aí eles viram
dualidade no discurso, fala uma coisa e faz outra, um monte de confusão ali na família, ou seja, a gente já sabe que as histórias de esquizofrenia é a família que é esquizofrênica. É isso, viu, gente? Isso é realidade. Então a medicina, a psiquiatria e a psicologia profunda já mergulha nisso, a medicina atualizada, tá, gente? Então, qualquer coisa que te acontece tá ligado ao teu clã. Ô Rafa, mas eu tô carregando isso? Tá, normalmente você não sabe. Como é que a gente descobre? Pesquisando, né? Tem várias ferramentas que eu utilizo com vocês. Mas aí, ó, uma outra coisa que eu quero contar pra vocês sobre maldição a gente fala assim, ó, muitos dos comportamentos nossos, nós podemos repetir ao longo de muitas gerações, a gente nem sabe. Então, ó, às vezes a gente fala assim, nossa, mas o bisneto, atenção, hein? Tem a cor dos olhos da bisa, tem o jeito da bisa, né? Nossa, nem parece filho daquele casal, né? Olha só, filho dos netos, né? Daquele casal lá, nossa, mas nem conheceu a bisa, nunca nem viu a bisa. Aí lá vem um outro parente e fala assim, mas o gênio desgraçado da minha avó, o meu neto tem, ou meu filho, sei lá, na bagunça da família, né? Por quê? Porque a gente tem um orgulho humano, assim, eu quero herdar só a cor dos olhos azul, ou verde, ou o cabelo do índio, sei lá. Eu vou herdar só aspectos físicos, né, da minha família. Pois é, mas não é não. A gente herda toda essa parte genética, né, cor dos olhos, cor da pele, cabelo e tal. A gente herda aspectos comportamentais e emocionais, tá? Por isso que a gente chama de transmissão da memória afetiva, da memória emocional. Então, por exemplo, uma coisa que eu vou falar para vocês. Aí lá numa geração, uma avó, uma bisavó foi estuprada. E aí eu recebo uma pessoa com vários conflitos, uma mulher na parte sexual, na vida sexual, não se entrega, nunca conhece, morre de medo de sofrer uma violência sexual, nunca sofreu conscientemente, tá? Então aí, depois que a pessoa descreve tudo, eu vou numa pesquisa, eu quero saber tudo sobre a família dela, na árvore, a gente vai olhando para saber até a gente voltar lá no passado. Então, olha só, uma coisa que é bem legal falar para vocês, a pessoa vai herdar o estupro? Não, ela vai herdar a sensação, o sentimento, o segredo. Ninguém sai por aí falando que, quero contar pra você que a sua bisa ou sua avó foi violentada, foi estuprada. Não, a família tem um silêncio, a gente não sai contando as desgraceiras. Então lá na frente uma bisneta ou uma neta vai herdar. E quando chega pra mim, né, pra nós somos psicólogos, eu não sei nem por que, Rafa, eu sinto isso, nananã. Quando são coisas que são inexplicáveis, depois de um tempo a gente vai nessa pesquisa na terapia, nós achamos algo lá atrás. E é isso que a medicina e a psicologia antiga demorou para perceber, porque eles cunharam essa repetição da memória emocional. Repetição de padrão. Imagina que a pessoa repete a história do estupro lá da bisa, ela nem sabia, ela nem estava lá. Não, a gente é da sensação, a memória que é derramada no DNA. Tá? Isso queria ir deixando bem claro para vocês. Então é por aí que as maldições acontecem. É sempre algo que está camuflado, que tem um segredo, histórias que não são contadas. Acabei de falar para vocês que as famílias não contam histórias de violência, mas nós precisamos começar a contar do jeito que der para contar, tá? Eu tenho histórias de pacientes minhas ou ao longo do tempo, assim, muita tragédia lá na família, e não vou contar para os meus filhos que aconteceu tal coisa lá com meu pai ou com a minha mãe. Pois é, na hora que você fala que você não vai contar, já tem um segredo ali. E é mais ou menos assim que funciona a maldição, tá, gente? Aconteceu lá na família dessa paciente minha, lá com o pai ou com a mãe, por exemplo. Aí é ensinado que é segredo aquilo lá, ninguém vai sair falando da desgraceira que aconteceu. Então a segunda geração, pai, a terceira geração, a segunda geração se cala. A terceira, que são as nossas crianças, vai sentir um clima de mistério.
e algo acontece no corpo, na mente. As crianças estão carregando os nossos segredos e as nossas tragédias como forma de maldição. Sabiam disso? Muito louco, né? Isso que eu estou contando para vocês. Mas é por aí, as maldições e a sombra familiar acontece dentro das repetições de padrão, das repetições das tragédias, das repetições dos comportamentos, tá? Então, trazendo isso assim bem atualizado para vocês hoje. Vou parar só um minutinho, né? Porque eu fico falando aqui, eu tô com sede, né? Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta por enquanto, mas a gente vai continuar. Vou olhar aqui as perguntas, tá bom? Deixa eu ver. Boa noite, Helena, linda. Priscila. Oi, Priscila. A Ângela, a Dirce. Deixa eu ver quem me fez pergunta. Quando estamos vivendo as mesmas histórias? Isso aí, André, já aprendeu, né? Tá, tem bastante gente aí. Mas vocês podem ir fazendo perguntas, viu, gente? Mesmo que eu não responda assim na hora que você pergunta, mas eu sempre dou uma olhada. Então, o que eu trouxe hoje pra vocês? Deixa eu pegar minha colinha, né, gente? Porque senão... uma coisa assim que eu quero contar pra vocês, que como é que a gente resolve. Agora vamos às receitas que eu adoro dar pra vocês, né? Ó, eu vou sempre falar de Jung pra vocês, porque pra mim é o cara que eu mergulho aí, aprendo tudo, né? Minha vida toda eu fiz isso. Então Jung ele fala assim, ó, tem uma frase até que é bíblica, né? Muitos são chamados e poucos os escolhidos. E aí ele pega essa frase e vai debulhar dizendo o seguinte, ó, poucas pessoas vão em busca de ajuda, poucas pessoas vão querer saber das suas histórias familiares, né? A pessoa se habitua a viver a desgraça, a tragédia, o drama. É minha sina, é meu karma. É assim mesmo, viu, Rafa? Tem um dedo podre. É assim mesmo, nada dá certo na minha vida. É assim mesmo, eu perco o emprego. Eu fico doente tantas vezes no ano. De tanto em tantos anos eu adoeço, não consigo seguir. Pois é, e isso é essa frase, muitos são chamados e poucos são os escolhidos, ou seja, poucas pessoas vão buscar informação, vão buscar ajuda, vão buscar ampliar, né? Porque a gente vive uma modernidade avassaladora, as pessoas estão sempre ocupadas com várias coisas e a gente não tem cultura, e eu tô falando de cultura mundial, tá, gente? Eu não tô falando do Brasil, não. A gente não tem uma cultura de se auto-observar, né? Poucas pessoas chegam na terapia. Vocês sabem que eu, clínica há 40 anos, eu atendi milhões de pessoas, mas a pessoa demora muito, né? Porque ela não tem informação, porque ela vai investir em outras coisas e não no atendimento terapêutico, né? Ela não aprendeu, os médicos também da modernidade não orientam, não ampliam, né? Esses dias mesmo veio um senhor aqui na minha casa, um prestador de serviços e tal, e aí ele contou pro meu marido que ele tá com câncer na próstata. Eu posso contar aqui que vocês não vão saber quem é, e como meu marido sabe que eu sou a rainha da ajuda, né? E aí eles estavam lá conversando sobre o trabalho, e aí esse senhor começou a chorar, e aí meu marido me chamou, né, eu fui lá, contei desse senhor, e aí nós ficamos uma hora conversando, assim, num bate-papo nós três, e ele recebe o diagnóstico de câncer de próstata, já fazia um ano, né, que estava lá no serviço público, pagou até alguns exames particulares, mas aí a gente foi conversando, e eu falei pra ele, você já tratou mais, né, da tua cabeça? Eles me mandaram na psicóloga, mas eu não fui, não. Por quê? Toda vez que marca eu não vou, tô ocupado. Pra quê? Você acha que isso vai resolver alguma coisa, Rafa, na minha vida? Sim, né? Entendeu? A gente não, nem a própria medicina vai lá. Quer dizer, até o médico dele tentou ajudá-lo, mas ele não tem essa informação, porque ele é um trabalhador, ele tem que levantar cedo, tem filho pequeno, tem que trabalhar. Pois é, mas se ele morreu, se ele ficar aleijado, se ele ficar na cama, ele não vai poder fazer nada, né? Então a gente vive uma sociedade desumana, mundial, tá? Eu não vou com esse papo furado assim, nós brasileiros somos atrasados, não, porque eu tenho orgulho do meu país, tá? Eu tenho orgulho da profissional que eu sou, das oportunidades que eu tive, das oportunidades que eu cavei, né? Tenho orgulho sim, e de olhar para outros países
né? Vocês sabem que eu atendo em vários países também, e olhar para outros países e ver que a gente não tem cultura, não tem informação para olhar para a nossa sombra familiar, para olhar para as maldições. A gente vai aceitando como, é minha sina, é isso mesmo, eu tenho que viver isso, tá? Então, de cara eu quero logo trazer isso para vocês, né? Eu preciso sair desse rebanho daqueles que não buscam ajuda. E tem uma coisa que eu sempre vou conversando com vocês, assim, é muito difícil a gente ir atrás do desconhecido, atrás do novo. Temos medo. Por isso que a gente tem seitas religiosas, né? Por isso que as igrejas estão lotadas em todas as vertentes, as pessoas ficam alucinadas procurando ajuda espiritual no sentido religião, não religiosidade, né? As praias estão cheias, as viagens estão cheias e as pessoas estão... Olha, eu vi agora na eleição as pessoas se matando por causa de política, né? Andréia, mas a terapia convencional consegue ajudar nas maldições hereditárias? Não. A psicologia ou a terapia convencional depende, né? Você tem que ir lá conhecer o profissional. Não aprofunda, Andréia, nisso. Não vai atrás, não olha para o sujeito. Aquele sujeito que chega no consultório é ele e a família toda dele, tá? Ele vem recheado das histórias da família, tá? Então, mas eu já aprofundo nisso, viu, André? Legal tua pergunta, muito boa. Mas assim, só pra gente voltar, eu fiquei assim muito chocada no sentido assim dessa última eleição que nós tivemos, das pessoas ficarem se matando para defender um partido político, para defender uma causa e tal, e aí a gente fala que isso é a sombra coletiva, né? Jung falou muito disso, a sombra coletiva. As pessoas estão lá fora brigando num contexto agigantado, que você não vai poder mudar, e não estão olhando para dentro da casa, para dentro das histórias, para suas crianças, para sua vida interna, para as histórias que você está vivendo. Então é uma das coisas que a gente fala, que vamos carregando maldição e a sombra familiar, porque a gente está lá fora defendendo um partido, a gente está lá fora num grande coletivo. É isso que Jung chamou do inconsciente coletivo, né? Nós somos tocados por tudo que tem lá fora. A gente é tocado sim pela guerra, pelas histórias que tem na televisão, por tudo que está acontecendo aí, né? Inclusive, eu estou falando das eleições, né? Porque eu não defendo nada de partido político, nem me envolvo, porque eu vejo o adoecimento das pessoas. Eu estou muito mais gastando toda a minha energia para ficar olhando lá para fora, para ficar defendendo uma bandeira, um partido, um futebol, alguma coisa, e não olho para as histórias que eu estou vivendo dentro da minha casa, dentro do meu clã, com as nossas crianças, com a nossa vida, com a minha vida profissional, com a minha vida amorosa e tal. Então, uma das coisas que é o caminho para a cura, viu, André, que você pergunta aí, o caminho para a cura eu preciso procurar profissionais, agora eu vou dar um toque de mestre aí, que tenha essa visão ampliada. Porque se eu tô com a minha vida ali embolada, eu quero um profissional que vá cuidar também das minhas histórias familiares. E olha, vou falar pra vocês, as pessoas têm preguiça. Não tô nem falando do terapeuta, as pessoas têm preguiça. Porque fazer terapia dói pra caramba. Vocês já sabem que eu sempre falo assim, vai doer, mas é bom, né? E mexer no baú das histórias familiares é tragédia. Dá um caldo danado, né? Eu falo pra vocês, as pessoas que eu sempre atendi em terapia transgeracional, dá uma mexida muito grande em todas as histórias. E a gente vai descobrir segredos, a gente vai atrás das tragédias. Então, as pessoas também, viu, André? Quem não tá afim de mudança fica na terapia tradicional. Fica naquela terapia que fica ali, que vai te curar, né? Viu, Thalys? Dói pra curar, é isso mesmo. Então, eu preciso, Thalys e todas vocês, sair desse coletivo, tá? E eu não tô falando assim que a gente não vai viver diversão, tá? Quando eu falei de praia, é no sentido do enlouquecimento, tá? As pessoas estão loucas, vivendo tudo lá fora. Tanto que a gente nunca viu tantas histórias de depressão profunda. Não é porque aconteceu a pandemia, não. É bem anterior a isso, tá, gente? Então, nós precisamos... Primeiro, a gente precisa sair desse coletivão. Não. Tô perdida, porque assim...
Tem uma fase da vida que é gostoso a gente ficar perdida, mas até quando eu vou ficar mesmo vivendo o coletivo, defendendo uma bandeira, um time, envolvida com a cultura lá fora. Enquanto o sujeito não sair desse coletivo, ele não olha para ele, não olha para as histórias que estão acontecendo dentro da casa dele, na vida dele. Tá? Então, ó, quero sempre provocar vocês, vocês pelo menos que estão aqui, né? A nata aí, bem legal, estão começando a aprender essa questão familiar, né? Vocês estão começando a aprender, então precisa ampliar a tua percepção, você precisa sair do coletivo. Se todo mundo não sai, é problema de todo mundo, mas você precisa querer sair desse coletivo, querer olhar para as tuas histórias familiares. E quando a psicologia traz isso, não é pra gente ficar por aí acusando pai e mãe, não, tá? Na época lá do Freud, que foi magnânimo, quando ele começa a falar dos distúrbios infantis, o povo taxou ele de: você tá louco, você quer destruir as famílias, quer que os casais, você tá acusando pai e mãe. Não, mas como ele era médico, era uma coisa muito antiga, né? Não, a gente tá dizendo assim, que não é pra ficar acusando o pai, a mãe, avô, bisavô, tataravô, eu só preciso olhar pra mim. Como é que eu vou despertar? Porque cada vez que eu desperto, é um efeito dominó, tá, gente? Viu, Thalys? Você sabe do que eu tô falando, né? Pessoas vão, de alguém da família se trata, dá um rum-rum, né? O bichinho do rum-rum vai mexendo com fulano, com beltrano. Por quê? Porque eu trabalho com as famílias, né? A gente vai penetrar no inconsciente familiar. Então, cobras e lagartos vão sair dali. Há uma mexida grande no clã, tá? Positiva, né? Positiva assim, depois fica positiva, tá? Depois que cura, mas começa a ter uma ebulição, uma confusão, né? Teve uma família que eu atendi uns anos atrás, uma pessoa que veio pro trabalho e tal, e passou um tempo lá, uma pessoa importante lá da família foi preso. Mas fazia todo sentido do contexto que estava acontecendo. Para a pessoa adultecer, precisou acontecer aquilo lá e tinha uma motivação para isso, tá? Foi descoberto algo muito sério, muito grave, que viria à tona. Veio porque você fez terapia com a bruxa louca lá da Rafa? Não, veio porque tá lá no varal do sistema e precisava ser incluído aquela história, tá? Muito louco isso, né? Estou falando para vocês assim, só para vocês ir tendo uma ideia. Bom, meninas, tem mais coisas para falar, mas eu vou respondendo aqui. Eliane, a cura tem alguma relação com a mudança do destino ou este é bem preservado? Ai, que legal, adorei que você perguntou, porque seria a minha próxima conversa. O que é o nosso destino? Então a gente fala assim, que tudo aquilo que você não cuidar, não tratar, não olhar, vira uma destinação. Ai, ó vida, ó dor, ó azar, viu, Eliane? Eu nasci daquele pai, daquela mãe, daquela família tão difícil e tal. Esse é meu destino, esse é meu karma, essa é minha sina. A cura acontece quando eu vou mexer no baú das histórias, nas desgraceiras, e aí eu tomo o meu destino. Te respondi, Eliane. Se não respondi você, pode continuar me escrevendo. O destino não é preservado, o destino sou eu que compõe o meu destino. Se eu estou dentro da bagunça, eu vou ficar preservada lá no lixo, na confusão. Quando eu revisito, uma coisa bem legal para eu responder para a Eliane e para todos vocês, o nosso destino só muda através de mim mesmo, quando eu sou o piloto, quando eu tomo o leme nas minhas mãos, quando eu vou fazer do meu jeito. Mas para isto, eu preciso revisitar as histórias ancestrais. Tá? Por quê? Ó, tem várias coisas. Lembre que a gente vem lá do enganchamento de pai, mãe, avô, bisavô, todo mundo lá atrás, né? Nós somos contaminados pelo cotidiano, pela vida, pela sociedade, mas principalmente, fundamentalmente, de onde é que a gente veio, né? Então, se eu estou conectada àquela família, eu também preciso voltar lá, onde é a fonte, onde é a origem, para revisitar as histórias, as tragédias e, com respeito, deixar lá aquilo que não é meu. Quando eu estou na maldição familiar, eu estou carregando histórias que nem são minhas. E é uma das minhas provocações, né, porque vocês sabem que eu adoro, que eu estou sempre colocando aí no meu Instagram,
Eu sei que tem bastante pessoas aqui que legal, que são consteladoras, que são sistêmicas. Eu nunca acreditei em técnica assim que é papo rapidinho. Eu sou consteladora, vocês sabem disso. Sou sistêmica, né? Familiar. Mas as pessoas ainda estão lá fora, e eu não estou falando que a constelação não é boa, não é maravilhosa, mas ela não dá tempo. É uma técnica que é assim, emerge ali na hora, mas depois a pessoa tem que tratar psicologicamente as histórias. Tá? Então a constelação ela virou um xambalá no Brasil, e eu denuncio mesmo isso, porque a pessoa vai lá, faz uma constelação, faz 2, faz 10, faz 50 e continua com a vida bagunçada, amarrada. Pois é, porque se eu não for revisitar as histórias realmente como elas aconteceram, os segredos, as coisas que eu preciso lá revisitar, eu não vou na raiz das histórias. Viu, Eliane? E para todos vocês, né? O destino é meu. Se eu estou lá na maldição familiar, carregando o drama familiar, eu estou destinado, vira uma destinação, entendeu? Eu estou lá numa inconsciência agigantada, porque a vida é esse lixo mesmo, a vida odorosa, eu tenho que ficar vivendo histórias lá. Quer ver uma coisa que é bem legal a gente dar um exemplo? Sem citar pessoas, mas citar o personagem, um jogador de futebol. Eu já atendi vários. Histórias horrorosas. Aí a gente vive numa inconsciência, lembra? Aí a pessoa vai, ganha milhões, né? Porque é realmente muito talentoso, vai para fora do país e faz fortuna, tal, rapidamente se envolve com histórias de droga, de mulherada, de bebedeira, tal. Por que alguns desses personagens se deram bem e outros não? Há uma coisa que a gente chama em psicogenealogia que é esse amor cego, né? Mas a gente fala que existe uma neurose de classe. Eu não posso ir além das pessoas do meu clã. Isso é maldição. Isso é sombra familiar. A pessoa sabe disso, Rafa? Sabe não, gente, é inconsciente, tá no comportamento, tá na emoção. A memória emocional emerge e conduz aquele sujeito de volta para casa, de volta para o clã, empobrecido, sem nada. Muito louco isso que eu tô falando para vocês, pode ser até novo, tá? Mas é desse jeito que a vida caminha. Então, como é que a gente se liberta, hein, Rafa? Tem umas frases assim que eu salvei aqui para falar para vocês. Ó, qual que são as saídas, né, para a gente poder se transformar? A gente fala assim, primeiro, essa visita, o tratamento, se preocupar em saber as suas histórias ancestrais. Não precisa ser terapeuta, precisa ser ser humano. Nós, seres humanos, temos muitas histórias do nosso sistema. Ai, se morreu todo mundo. Aí eu falo que isso é preguiça, tá? Quando a pessoa chega falando assim pra mim, ai, Rafa, sabe, eu não sei nada da história da minha família. Calma lá, você não sabe ou não tem coragem de saber. Sempre tem alguém que vai te contar algo, tá? Ai, olha, e se a criança, ou se eu sou adotivo, vai procurar. Sempre tem, a gente não tá falando pra pessoa se desorganizar, mas eu preciso tomar consciência que eu não sou sozinho, que eu venho de um lugar. Ah, eu sou adotivo, mas eu tô numa família maravilhosa que me adotou e tal, mas acontece isso, Rafa, na minha vida. Vamos revisitar as memórias, o inconsciente familiar, as questões emocionais que aconteceram com o teu nascimento, tá? Ó, uns anos atrás, deixa eu falar rapidinho, eu atendi um rapaz que ele também trazia essa história de adoção, e ele foi adotado no hospital, não sabia nada da história e tal, e um monte de histórias lá aconteceram. E daí quando eu falei isso pra ele, ele falou, mas eu não quero nem saber quem é a família e tal. Mas aí a gente tem vários percursos que a gente vai fazendo com a pessoa. Então o que a gente descobre? O momento que ele chega nessa família adotiva, tinha uma desgraceira acontecendo lá. Então os adotivos, eles ganham um legado também, né? Cada história é uma, mas ele pode ganhar um legado de salvador, que veio salvar o clã, tá? Então viram assim, a gente não tinha nada da história inicial dele lá da biologia, porque os pais mudaram e tal, mas a gente foi olhar outros contextos que se tornaram determinantes para aquilo que ele trazia de drama, de confusão, tá? Então tem muita pesquisa. E aí o que eu quero deixar assim forte para vocês, revisitem a história,
procurem terapia, me procurem não para fazer terapia mais, mas eu estou treinando terapeutas, inspirem outras pessoas que você conhece, inspirem terapeutas, vamos estudar, gente, vamos aprender, né, para que mais profissionais no século XXI possam atender profundamente as pessoas nos seus enganchamentos familiares, né? Então, pera lá, que eu ainda tenho mais coisa aqui para falar para vocês, né? Eu ia falar assim, ó. Ah, tá. Então, outra coisa assim que eu venho falando, tô olhando até ali na minha lousa, né? De terapia transgeracional, algumas pessoas falam, mas o que é transgeracional? Eu falei que eu ia explicar isso, né? Transgeracional é algo que vem lá, né? Até dei um workshop semana retrasada para o povo e apliquei uma ferramenta da cruz familiar. Transgeracional vem lá de cima, vem no eixo vertical. Tudo que meus pais já são tão transgeracional, avô, bisavô, tataravô, eu venho lá de longe. Isto é o maior lugar da transmissão e das tragédias e da maldição familiar e da sombra familiar. Vem lá de cima. Eu querendo ou não querendo, eu sou parte daquele eixo primário que é o vertical. Isso a gente chama de transmissão transgeracional, de terapia transgeracional. Então, o terapeuta precisa das histórias daquela família para ele poder cuidar, certo? E aí existe a transmissão intergeracional, que a gente fala que é um eixo horizontal. Eu, meu pai e minha mãe. Tá? Eu já herdo ali do meu pai e da minha mãe. Aí eu tenho um irmão, uma irmã, meu irmão vai herdar histórias do meu pai e da minha mãe para ele. A minha irmã vai... Entendeu? Porque cada um é um sujeito. A gente não herda, a gente não carrega histórias iguais. Tá? Você pode atender 10 pessoas da mesma família. Elas vão ter dramas diferentes, né? É só você observar na tua família, nossa, tal coisa... Uma irmã minha falou que nem chegou a ver, Rafa. Porque cada pessoa é uma. Ah, que nem chegou a sofrer por isso. Cada pessoa é uma. Oi, Alice. Então, gente, ó, qual é o trabalho transgeracional, da terapia transgeracional? É a gente vasculhar esse eixo vertical. O que é, quem são a sua família, quem é imigrante, quem não é, tal. E tudo que tá aqui, ó, nesse eixo vertical, que vem lá dos meus ancestrais, vai esbarrar aqui na minha vida, no meu cotidiano. Tá? Aqui na horizontalidade eu chego no mundo através do meu pai e da minha mãe. Eles também já estão aqui nesse eixo, mas eu estou aqui, ó, no tempo presente. Tudo que eu carreguei deles vai ser determinante para a minha vida atual, para o meu trabalho, para a minha carreira, para a minha profissão, para os amores, para a família nova que eu colocar no mundo, para os meus irmãos. Cada um do seu jeito vai viver, mas nós ficamos, eu falo que nós somos contaminados positivamente ou negativamente pelas histórias do nosso clã familiar. E ninguém foge disso. Ninguém, tá? Mas é legal também a gente falar que existem capacidades, talentos que nós herdamos nossa, tem muita coisa boa que a gente herdou também dos nossos ancestrais. Então, para encerrar nossa live hoje, eu queria falar assim, ó, deixar um recado para vocês. Para por um minuto e observa da onde que vem a força da vida. Isso não é romântico não, viu, gente? Isso daí é genética. Como é que pode, isso é uma coisa que eu sempre me apaixono, né? Como é que pode as pessoas se unirem para fazer um ser humano? Que seja in vitro, não importa, mas há uma união, né? Biológica para que o ser humano se coloque no mundo. Então, nós somos herdeiros de uma força agigantada, que é origem, tá? E como a gente é herdeiro disso, a gente não pode rejeitar pai e mãe, ou quem nos deu a vida, né? Pode não, porque quanto mais eu rejeito, mais eu fico presa. Tá? Ai, Rafa, eu não queria um marido alcoolista que nem meu pai, que minha mãe sofreu pra desgraceiro. Pois é, lá na frente você elege
se isso foi muito rejeitado, negado, excluído, quando a pessoa vê, ela está vivendo uma história exatamente igual, numa roupagem diferente, né? Então, quero deixar para vocês isso, revisitem o passado, procurem fazer terapia. Você, terapeuta, Alice tá aí, tá na formação com a gente, né? Vem fazer a formação comigo, a gente vai abrir uma nova turma agora em abril, porque cada vez mais eu quero treinar o terapeuta transgeracional, né? Que é esse profissional que vai fazer esse percurso para pesquisar as histórias da família através de várias ferramentas que dentro da psicogenealogia nós temos, tá? Antes de encerrar, alguém tem alguma pergunta que quer muito fazer para mim? Que a Eliane fez? Thalícia, isso mesmo, dói para curar. André, eu já respondi. A Thalícia, eu mexi com ela, que é para ela acordar, né, Thalí? Eu chamo a irmã dela e agora tô chamando ela já no apelidinho. Bom, gente, ó, o Instagram daqui a pouco vai me cortar. Eu quero muito agradecer. Tô bem feliz de algumas quartas eu conseguir estar aqui com vocês, trazendo estes temas. Por favor, me escrevam no privado, no meu WhatsApp, entre nos links aí que a gente vai oferecer, na Rede Gene, que é minha equipe, que são as minhas descendentes, minhas duas filhas, que elas turbinam aí o meu Instagram. Mas me inscrevam, façam perguntas, peçam temas também para as lives, né? Claro que cada vez mais eu quero ir distribuindo para vocês e criando em vocês um estímulo grande para se tratar, para se tornar profissional da área transgeracional, que é magnífica e maravilhosa. E a minha base sempre vai ser Jung. Tá bom, gente? Ó, obrigada, boa noite, um beijo grande, a gente se vê em breve, tá? Beijinho para vocês, boa noite. Tem que encerrar.